queria aproveitar que foi proposto esse hino 134, Filhos de Deus, e eu queria ler um trecho. 1 João capítulo 5, versículo 13, que nós temos cantado que a obra do Senhor Jesus foi perfeita e nos tornou filhos de Deus. Infelizmente, muitas pessoas duvidam dessa palavra, muitas pessoas duvidam de que é possível realmente ser um filho de Deus, porque elas desconhecem o evangelho genuíno, elas vivem um evangelho humano, que depende muito mais dela do que do Senhor Jesus. E aqui está escrito o seguinte, irmãos: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Veja, irmãos, é uma afirmação, a fim de que saibam, a fim de que tenham a certeza de que tens a vida eterna. O apóstolo João nos escreveu na sua epístola para nos deixar claro. Há outros textos nas escrituras, mas me veio esse, e eu precisei do auxílio, que eu não lembrava onde estava. E aqui nós temos essa certeza, irmão, de que que crê no Senhor Jesus, que crê na obra que Ele realizou, é um filho de Deus e tem a vida eterna. Já venceu a morte, já tem garantida a eternidade, não está mais sujeito às suas emoções, às suas circunstâncias, aos seus pensamentos, que hoje são de um jeito, amanhã são de outro, que se nós baseássemos em nós mesmos a salvação, a certeza da vida eterna, nós íamos ser que nem aquele brinquedo de criança que chama João Bobo, que se faz assim ele volta, é esse nome que era, né? João Bobo. Por quê? Porque hoje as nossas emoções falam, hoje eu estou bem, estou filho de Deus. Amanhã, as nossas emoções, hoje eu não estou bem, hoje eu não sou filho de Deus. Por quê? Porque as nossas emoções nos conduzem erroneamente. Nós temos que confiar na certeza da palavra de Deus. Nossa vida não pode ser baseada no que nós sentimos, no que nós achamos, no que nós pensamos. Ela tem que ser baseada nas Escrituras. E aqui está escrito: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Não pode haver dúvida em nosso coração. Não pode haver dúvida de que nós somos filhos de Deus. Não basta cantar como nós cantamos. É necessário ter essa convicção. Creio que foi domingo passado que o irmão comentou sobre João 10, de que quem pertence a Ele pertence. Não tem outra forma. Ou é ou não é. Não existe a possibilidade de ser filho de Deus hoje, amanhã não é mais. Filho de Deus amanhã, depois da manhã não é mais. Isso é impossível, porque a Bíblia nos diz. Não porque nós dizemos, mas é porque a Bíblia nos diz. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 13... todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É uma afirmação, irmão. Não pode haver dúvida em nosso coração. É a certeza absoluta da salvação, da vida eterna. Há muitos outros textos que nos afirmam isso. Mas eu queria só recordar desses dois. De que vós sois filhos de Deus, não
pelas nossas emoções, não pelos nossos sentimentos, não porque nós somos merecedores, muito pelo contrário, porque nós confiamos na obra do Senhor Jesus. Ele é o único que pode nos tornar filhos de Deus. É a sua obra. Nós fomos até Ele, entregamos a nossa vida, reconhecemos, e a palavra nos diz: vós tendes a vida eterna. A palavra não diz assim: se você não errar nunca, você tem a vida eterna. Não é isso que está escrito. Está escrito que uma vez feita a obra do Senhor Jesus, ela vale para sempre. Basta crer. Infelizmente, existe muitas má doutrina ensinando que a obra depende muito mais do homem do que de Deus. Aí as pessoas ficam que nem João Bobo. Hoje sou filho de Deus, amanhã não sou mais. Hoje estou andando com Deus, amanhã não estou mais. Por quê? Porque ela depende dela, das emoções dela, da circunstância que ela vive, do que ela acha, do que ela sente. E a vida de Deus não é isso. A vida de Deus é o que está aqui. E o que eu queria deixar, irmãos, hoje, é isso. Eu queria dizer para o nosso querido Marcelino, que vai voltar para o Japão, que ele leia a Bíblia e que ele possa ter essa certeza do que está escrito aqui. Não do que a gente sente, não do que você sente, mas do que está escrito aqui. É aqui que vale. Não é o que as pessoas falam, não é o que eu sinto, é aqui que vale. É o que está escrito aqui. Vós tendes a vida eterna. Irmãos, escreva esse versículo num papel. Ponha na frente do lugar que você mais vai. Se é no banheiro de manhã, ponha lá. Você lê todo dia. Vós tendes a vida eterna. Não é vós tereis. Não é vós vão. É vós tendes. Hoje nós podemos viver e desfrutar dessa certeza. Pode haver paz no nosso coração. Paz de que, independente da circunstância, independente de qualquer situação, a vida eterna já é verdade em nós. Nós podemos descansar nessa palavra. Lembre-se, 1 João, capítulo 5, versículo 13. Eu vos escrevi para que saibais que vós tendes a vida eterna. Esse foi o propósito de João ter escrito. Ele escreveu para esse propósito, para que nós pudéssemos saber que temos a vida eterna. Essa é a certeza. Quando nós recebemos, por exemplo, estamos esperando uma carta de faculdade, e chega a carta dizendo assim, os alunos aí, você foi aprovado, você vai fazer o curso. Você tem dúvida? Não, porque está escrito que você foi aprovado. Quando você vai tirar a carta da habilitação, e daí chega lá o papel aprovado, você tem dúvida? Não, por quê? Porque está fundamentado, escrito que você foi aprovado. É a mesma coisa aqui as escrituras. Por que ter dúvida? Se está escrito, vós tendes a vida eterna. Veja como é sem lógica não crer no que está escrito. É sem lógica ficar achando que as nossas emoções podem nos dar a certeza da vida eterna. Porque você não é aprovado na faculdade porque você sentiu que você foi aprovado. Você é aprovado porque está lá documentado, aprovado. Você tira a carta de habilitação porque está escrito lá que você foi aprovado. E a vida eterna, a obra do Senhor Jesus foi perfeita. Ele a realizou. E se nós crermos, nós temos a vida eterna.
E foi isso que o apóstolo João escreveu. Eu vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Eu só queria deixar esse pensamento para que os irmãos possam meditar e complementar. Nós temos a vida eterna baseado na obra do Senhor Jesus, que está declamada, proclamada, escrita, afirmada nas Escrituras Sagradas. Tem um versículo também em Atos, capítulo 2, que fundamenta também essa questão da salvação, né? É uma afirmação. Atos 2, versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ponto, é uma afirmação.